Depay. E aí? Não, Quando chega o cara ao Brasil? Não, o que acontece, sim, estava tudo muito desenhado para ele chegar na quarta-feira, quinta-feira fazer os exames e o Corinthians poder fazer a inscrição do jogador sem ter aquela dúvida que a gente vem falando sobre a questão do transfer ban, se seria um novo contrato e tudo mais, né? E o Corinthians sempre se disse muito tranquilo em relação a isso, que não precisaria passar pelo processo de um novo contrato, teria tempo hábil e tal. Só que assim, existem algumas pessoas, alguns aliados do Osmar Stabile, existe muita gente dentro do Parque São Jorge que tem dúvidas sobre a renovação. Aí começa a se criar uma teoria da conspiração de dúvida física do Memphis, né? Por isso o exame seria tão importante e a gente vem falando desde o começo aqui no Fala Fonte, eu venho batendo nessa tecla que para o departamento de futebol, para as pessoas do clube, para o departamento médico do Corinthians, é um exame de praxe. É um exame normal que todo jogador faz quando se apresenta. Todos os atletas passaram por isso quando se reapresentaram para a intertemporada. Um novo contrato, um novo ciclo de treinamentos. Ele veio da Copa do Mundo, ele veio de um treinamento que ele estava fazendo com o pessoal dele. Então, natural passar por esse processo de exame médico. Mas a política do Corinthians a gente sabe que ferve muito. Tem gente que ainda torce muito o nariz em relação ao Memphis. Esse contrato, houve um atraso na entrega para o staff do Memphis, para bater cláusula com cláusula e aí poder assinar, e aí sim ele poder viajar para o Brasil. Teve um momento ali que foi de instabilidade, de cadê o contrato e tal. E aí ontem, no fim da noite, já foi enviado o e-mail, né? E aí hoje cedo, né? Aí já vamos falar de um horário diferente do nosso aqui, do fuso horário europeu, esse contrato sendo analisado. Assim que o Memphis assinar esse contrato, vem para o Brasil para se fazer os exames e assinar, de fato, assinar, eu digo, papel ali e tal, é uma assinatura eletrônica que ele vai fazer, estando tudo certo nessa questão das cláusulas ali, da revisão do contrato. De fato, houve esse atraso, que faz com que o Corinthians entenda que fica muito difícil para ele viajar no fim de semana para poder jogar contra o Internacional, e aí tem a expectativa de que ele vá para o jogo, ou pode ir para o jogo de quinta-feira daqui a uma semana, sim, jogo da volta da Copa do Brasil. É aquela velha história, o Corinthians vive um momento político que pega fogo. O Corinthians tem dívidas, o Corinthians tem transfer ban. O departamento de futebol, que é gerido pelo Marcelo Paz, com todas as pessoas ali em volta, comissão técnica, Júlio César, que cuidam do campo, já tinham feito todo o trabalho azeitado e faltava o quê? O ok da direção, da presidência. Só que quando bate no presidente Osmar Stabile, quando bate nos aliados, entra o quê? O fator político do Corinthians. E isso tem atrapalhado. A torcida, se você pegar qualquer torcedor do Corinthians, está enlouquecido com isso. Quer o Memphis. Entende, sim, que esse contrato que está sendo analisado agora, redigido e tal, para ser assinado, é um contrato dentro do que o Corinthians tem minimamente de uma realidade. Redução de salário, não tem aquelas premiações individuais, são premiações coletivas, a renegociação da dívida geral de 42, 44 milhões de reais, tirou os juros, teve uma redução, teve um parcelamento, uma renegociação. Sim. Então, assim, o torcedor está satisfeito porque o torcedor sabe que o cara entrega em campo. Ah, mas esse ano não entregou. Um começo, de fato, atípico, que você pode chegar e cobrar o jogador. Como é que você está fisicamente? Quanto tempo para voltar? Aí é trabalho de comissão técnica, é trabalho do Diniz, é trabalho do próprio Marcelo Paz, do Júlio César, no dia a dia do departamento de futebol. A política, ela fica muito mais nessa questão da gestão, da dívida global do Corinthians, do futuro do clube, do que propriamente um caso. Esse caso é para ser resolvido e foi resolvido na segunda-feira pelo departamento de futebol. Faltava o quê? O aval de quem está em cima. Sim. Só que muitas vezes isso trava. E a gente já viu, não só na questão do Memphis,
em outros atletas que eram dados como já certos e contratados, que bateu lá na presidência, opa, não, realidade financeira. Rony, a gente pode citar alguns, Rony, Alisson... O menino do Bahia, Kaique. Kaique, isso, Kaique. Kaique do Bahia. Esses 3, pelo menos, dá para lembrar de cabeça. Assim. Foram da última janela. Então, assim, é óbvio que o Marcelo Paz, o Júlio César, quem está no departamento de futebol, não sai gastando dinheiro. Existe uma responsabilidade, existe uma comunicação com o presidente, isso é fato. A questão toda é a política. A questão toda é quem está, muitas vezes até aliados do presidente Osmar Stabile, que questionam. Sim. E assim, e o próprio Memphis, ao falar que existe fogo amigo, depois da final da Copa do Brasil, já no gramado, no título da Copa do Brasil, comemorando ali no campo, ele fala, tem fogo amigo, tem que acabar com isso. Eu entrevistei o Memphis e o Memphis fala isso. O que precisa acabar é o fogo amigo dentro do Corinthians. Então, assim, é uma situação que vai ser resolvida, está no limite, está bem no limite, e eu entendo, assim, que tem um avanço, tem um acerto Memphis-Corinthians, mas existem alguns pontos que ainda precisam ser vencidos, e esses pontos, eles entram muito na questão política. Estão falando aqui no nosso chat, o J. Ayrton. O Corinthians está há muito tempo nessa situação. E o pior, só piorando. Aí de dívida e vão aumentar. E aí, Hernan, perguntaram para você aqui, acho que você já respondeu na sua informação, o Datoé falou assim, os conselheiros não queriam, Hernan, a contratação do Memphis, a renovação de contrato do Memphis. Os conselheiros, essa pressão que a gente fala do Parque São Jorge, né? Que tem muita influência nos bastidores. É porque existem grupos políticos, né? Sim. Só que assim, poxa, os caras demoraram todo esse tempo para perceber que de fato não era um contrato bom. E lá atrás com o Augusto Melo, quando foi feita, entre aspas, a loucura financeira de trazer o Memphis com tudo isso que a gente viu. E outra coisa que irrita muito o Memphis e irritou muito o Memphis foi o vazamento do contrato dele. Tá. Que são situações confidenciais. Sim. E vazaram um contrato. E assim, gente, pelo amor de Deus, não estou colocando aqui culpa em quem noticiou. Se eu tivesse aqui o contrato do Memphis, eu ia noticiar. Notícia é notícia, né? Mas, assim, alguém vazou. O problema é que ele tá e é uma questão política. Então, assim, os caras estavam o quê? Num sono profundo na época do Augusto Melo, e não foi um contrato bom, e agora que conseguiu reduzir, e querendo ou não, o Memphis participa ativamente de 3 conquistas, mais aquela retomada do Corinthians em 24, que sai da zona do rebaixamento para a Libertadores, resultado o cara tem. Então, assim, que tanto o Memphis incomoda agora, que tanto esse trabalho aí de renegociação de tudo incomoda. Lá atrás era ruim, de fato. Se você fala, desse jeito não, mas agora, então assim, é uma situação que o torcedor do Corinthians, que tem uma força muito grande, eu acho que se acontece, sei lá, uma hecatombe e o Memphis não vem, cara, acho que a torcida vai ficar um pouquinho brava, viu? Vai ficar um pouquinho bravo. Bota um pouquinho bravo nisso aí, né? E dá uma hecatombe aí, acontece do Memphis, não bateu, não deu, não vem e tal. Não estou falando que isso vai acontecer, só estou aqui colocando uma situação hipotética, porque há um avanço, há um acerto. Há um acerto, há um sinal positivo. O que falta é... Gente, o que falta e que atrasou é inacreditável, mas é verdade. É chegar o contrato que já está pronto para o cara bater as cláusulas e falar, realmente foi tudo isso que a gente acertou nas conversas, nas reuniões. Memphis, assina aqui. Só isso. Sabe, de enviar o e-mail, falar assim, prezados advogados e empresários do Memphis Depay, aqui está a minuta do contrato para análise e assinatura. Muito obrigado, Esporte Clube Corinthians Paulista. Analisou, assinou, devolveu, pega o jato e vem. Atrasou isso por questão política, de enviar o e-mail. Ele poderia estar jogando no final de semana como você... não sei jogando, mas assim, à disposição. À disposição, isso. À disposição. Perguntaram para a gente encerrar, fala, fonte, Hernan, aqui no chat, só complementando sobre o Corinthians, foi o Wellington Barbiqueiro. E as propostas pelos jovens do Timão? Eu trouxe até aqui no Fala Fonte com exclusividade a questão do Las Palmas, que fez uma oferta pelo Guinegão, atacante do Corinthians, por empréstimo, que foi recusada.
O PAOK da Grécia tem interesse na contratação do Dieguinho, ponta, sinaliza com valores na casa dos 10 milhões de euros, mas ainda não formalizou. Mas o Corinthians precisa fazer vendas e encaminhar saídas. Até uma informação que eu estava apurando aqui antes de iniciar o programa, alguns nomes são vistos como importantes para aliviar essa folha salarial do Timão. E abrir espaço também, claro, quando se alivia a folha salarial e a gente pensa em vendas, também derrubar esse transferban, porque aí o Corinthians não consegue contratar ninguém. Charles, um jogador que o Corinthians tem interesse em negociar, Pedro Raul. Então, o Corinthians, está no mercado para ouvir propostas. Só que os clubes que estão demonstrando interesse nos dois estão batendo lá na porta e aí escutam o salário de ambos e falam assim, pô, é normal. Muito caro, não vou conseguir arcar. E aí não é culpa da atual gestão, né? A gestão antiga que ofereceu um salário elevado, não é culpa do cara também que aceitou. E aí os clubes que vão atrás e sondar, não vou conseguir pagar. Corinthians, paga metade. O Corinthians também não vai querer pagar metade. Então, tem esse impasse aí que tem afastado os clubes interessados e alguns jogadores do Corinthians têm alto custo, nesse caso dessa dupla. Só sobre o Lúcio Rodrigues, Perfeito. Mandei assim, houve algum avanço do empréstimo, conversas com o Vasco, Neon, liberação e tudo mais? E aí a resposta foi, por enquanto não. Por enquanto não. O Lúcio é um jogador caro, né, também, né? Se é por empréstimo, mas é então... por empréstimo, né? Vamos ver, mesmo assim, né, o cara vai... Ele tem que ver se ele Deve tá ter bem um no alto, Neon. deve ter um alto salário, né? Eu confesso que eu não estou assistindo os jogos do Neon. Né? Eu não vou... Agora não vou assistir. Eu não estou assistindo, não. Véio. Sobre encerrar... Ei, Viola, você assiste o Neon? Você assiste, Viola? Neon e Nassar. Eu acho que não é das prioridades no momento. Mas sobre o Corinthians quer fazer uma grande venda no meio do ano. A gente estava falando de Breno Bidon ou André, que tem que ser... Ali o Corinthians precisa fazer 25 milhões de caixa, uma venda robusta. Então a gente está falando dos dois maiores potenciais no elenco do Corinthians. Então é isso. Corinthians trabalhando para aliviar a folha salarial, pensar em saídas e derrubar o transferban quanto antes, porque aí tem questão do Memphis e possíveis reforços. Fala, turma, beleza? Chegando aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do Corinthians para vocês. Então não esqueça de deixar o dedo no like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho da notificação. Um grande abraço para vocês e sempre para mais um próximo vídeo. Foi.